Tudo bem? Hoje nós vamos conversar a respeito do cultivo das Phalaenopsis em tronquinhos. Sempre que eu faço tour, que eu mostro as florações das minhas Phalaenopsis, surgem muitas perguntas da forma de cultivo. Então, eu resolvi fazer uma série de vídeos e vou apresentar para vocês as várias formas de cultivo de Phalaenopsis que eu tenho aqui. E vou iniciar pela que eu mais gosto e que eu percebo que elas amam também, sem sombra de dúvidas, que é o cultivo nos tronquinhos. Mas quem não tem acesso a eles, não fique triste, porque nós temos soluções também. No decorrer dessa série, eu vou apresentar para vocês outras soluções para substituir os tronquinhos. Então vamos lá, começando pelas meninas dos tronquinhos. Para quem está chegando agora, eu sou a Rose, fique à vontade e eu te convido a se inscrever, a vir fazer parte do canal Dona Orquídea. Será um prazer tê-lo aqui. Então, as Phalaenopsis das orquídeas é, sem sombra de dúvidas, a mais popular e as pessoas cada vez mais, né, nós temos acesso a elas, seja pelo preço, que a maioria delas tem um preço bem acessível, ou pela facilidade de encontrá-las também. Hoje em dia, até em mercado, você encontra uma Phalaenopsis e Phalaenopsis lindíssimas. Eu vejo vídeos de pessoas que conseguem encontrar raridades em lojas de departamento, em supermercados, e aproveitam a oportunidade, é lógico, porque realmente elas são apaixonantes. Na natureza, elas vivem apoiadas em troncos de árvore e elas utilizam esses troncos apenas como apoio, como segurança, nada além disso. Algumas pessoas ainda acreditam que elas são parasitas, elas sugam a seiva das árvores onde elas estão hospedadas, mas isso não ocorre, apenas mesmo como forma de apoio. E o cultivo das orquídeas Phalaenopsis em tronco é o que mais se assemelha ao que elas vivem no habitat natural. Então, elas se desenvolvem com muita facilidade nesse tipo de material. Elas gostam muito. Eu costumo dizer que é um verdadeiro abraço quando as raízes vão entrelaçando as bolachas, os tronquinhos, os nós de pinho. Eu vou mostrar para vocês uma Dorythaenopsis que eu tenho no nó de pinho, que está lindamente enraizada também. E eu tenho essa impressão de que é um abraço mesmo que elas vão dando, um abraço de aconchego no tronco. A luminosidade. As minhas aqui recebem o solzinho do início da manhã, elas ficam protegidas pelo sombrite. Às vezes as pessoas entendem que por elas serem orquídeas que não podem receber luminosidade direta, elas também não possam receber aquele sol mais fraquinho do início da manhã ou do final da tarde, que é o que as minhas meninas aqui recebem. Elas precisam sim de uma incidência solar, de raios solares mais fraquinha, indireta, porém tem de existir uma certa luminosidade, porque senão elas não conseguem florir. Lógico que aquele sol do meio do dia, forte, muito intenso, elas não podem e nem aguentam receber. As regas, aqui no meu caso, para essas meninas dos tronquinhos, é feita diariamente, porque esse tipo de cultivo não segura a umidade. E com essa onda de calor que nós estamos vivendo, eu acredito que na maioria dos estados brasileiros esteja ocorrendo uma onda de calor jamais vista. Houve dias em que eu as reguei 2 vezes, sempre no início da manhã, quando não tem incidência nenhuma
dos raios solares e no finalzinho da tarde, quando o sol está quase se pondo. Antigamente eu não tinha o hábito de fazer isso, tanto que tem muitos vídeos meus falando em uma só rega durante o dia, mas com essa mudança climática eu tenho percebido essa necessidade para que elas não venham se desidratar. Inclusive eu acabei de regá-las, olha, algumas ainda estão com as raízes bem verdinhas, bem hidratadas, outras já estão mais cinza. Aqui elas recebem a água das chuvas. Normalmente, se chover 1 mês, 2 meses, 3, o período chuvoso aqui é muito intenso, mas elas recebem também a aguinha das chuvas, que é puro nitrogênio, vem o enraizamento com toda a força. Eu amo quando chove. A adubação é foliar de 15 em 15 dias. Eu utilizo o adubo Nutriork e ele é bem completo, supre as necessidades das minhas meninas. Então, quais as vantagens que eu vejo nesse tipo de cultivo? Eu posso observar as raízes que, na minha maneira de pensar, é a parte mais importante das orquídeas, das plantas em geral, né? E assim eu posso observá-las, ver se está tendo um desenvolvimento satisfatório, se não há nenhum problema nas raízes, porque é através delas que as orquídeas absorvem os nutrientes, a água das regas. A maior parte dessa absorção é feita através das raízes, então elas são importantíssimas. Raízes saudáveis, orquídea saudável. Mesmo que ela receba um ataque de fungo, de alguma praga, ela terá forças para lutar, combater contra essas doenças. A economia de espaço. Com pouco espaço você resolve. Elas não ocupam, os tronquinhos, as bolachas, o nó de pinho não ocupam tanto espaço. E o que eu vejo às vezes as pessoas reclamando e colocando como desvantagem desse cultivo em troncos, que para mim não chega a ser uma desvantagem, para mim é muito prazeroso, são as regas diárias. Eu não estou livre de regá-las diariamente. Eu venho aqui e tenho de ter esse compromisso, porque senão, ainda mais com esse calor todo, elas irão desidratar. Mas para mim é um momento de troca, um momento de observação, então eu não tenho como desvantagem. Essa está no nó de pinho, é uma Doritaenopsis. Elas amam também os nós de pinho. Vejam bem. Que linda! Essa está num tronquinho acoplado no cachepozinho. E vejam a beleza dessa Phalaenopsis, gente. Olha que coisa mais linda. Maravilhosa. Essa é mais uma Doritaenopsis. A haste até bifurcou. Ela está numa bolacha de madeira acoplada no cachepô. Essa está numa bolacha de madeira. Vive florida essa menina. Olha que linda. E aqui eu tenho 2 albas bem grandes no tronquinho de goiabeira. E essa aqui, que se não me engano é uma panda. Se alguém souber, me diga, por favor. Olha que linda. Também num tronquinho de madeira, olha. Elas grudaram as raízes ali no muro, mas estão super bem desenvolvidas, o vegetal bem bonito. Mas olha o tamanho dessa menina, gente, as flores são imensas. Olha que coisa mais linda. Eu realmente vejo
muitas vantagens nesse tipo de cultivo, mas como eu disse, nessa série de vídeos eu darei também soluções para quem não tem acesso aos tronquinhos como eu. Eu moro numa zona cafeeira, então para mim é muito fácil adquirir os tronquinhos de café. Às vezes eu tenho acesso também aos troncos de goiabeira, de sanção do campo, que é outra madeira maravilhosa, mas eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. Então, se você não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aí abaixo nos comentários, eu respondo assim que eu puder. Me digam se vocês gostaram, deixem um like se tiver gostado, é lógico. Fiquem todos em paz, um beijo no coração e até breve.